Então é isso, gente. Passaram-se as eleições do primeiro turno para os municípios dos estados do Brasil, dos estados brasileiros, e muita gente ficou realmente chateadas com o resultado. Eu sou uma dessas pessoas. Eu quero falar um pouquinho sobre o candidato que ficou aqui para o segundo turno, junto com o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu não sei quem é a pessoa, como que a pessoa tem coragem de votar num Eduardo Paes da vida. Das duas uma. Eu deduzo que a pessoa ou não se lembra, não prestou atenção, até porque eu vejo que as pessoas são prestam muita atenção no que não interessa, o que não é de interesse, a pessoa presta atenção. Mas o que é importante, às vezes não dá a devida atenção. Mas o Eduardo Paes, ele, antes de sair do governo da cidade do Rio, quando ele entregou para o Crivella, ele entregou uma cidade totalmente detonada, raspou os cofres e saiu fora. Foi embora. Estava sendo investigado, está sendo investigado. Aliás, já tem muitas coisas contra ele, inclusive delações premiadas, né? Fato que na época, né, ele me pediu para adicionar no Facebook. Pediu para eu adicioná-lo no Facebook, eu adicionei, pensando que seria uma oportunidade para falar diretamente com ele. Chegando lá, eu perguntei sobre um fato que aconteceu, de que ele havia desviado dinheiro da merenda escolar para as escolas de samba. E aí, ele, além de não me responder, ele tirou o meu comentário e me bloqueou para não fazer nenhuma outra pergunta difícil. E aí eu já sabia de toda a situação. Foi só é como se ele tivesse confessado para mim que realmente ele fez aquele tipo de coisa, né? É isso, quem não tem como se defender acaba se omitindo, e foi o que ele fez. É aquele velho ditado do que quem cala consente. Na verdade, não tem, ainda que ele tentasse dar explicação, nada colaria, porque quem não conhece, né, é que compra. Todo mundo viu muito bem o que aconteceu. E eu fiquei com pena do Marcelo Crivella assumir aquela cidade tão quebrada. E hoje, é claro, os cofres já estão em recuperação, bem avançados, graças a Deus. Porém, aí volta o Eduardo Paes querendo assumir para raspar tudo de novo. É isso que você quer? Bom, eu só quero te pedir uma coisa. Coloque a mão na consciência. O que você quer para o futuro da sua cidade? Esse cara não é o melhor, eu tenho certeza. Mas eu vou te fazer um desafio, tá? Eu quero que você ore. Fala com Deus, Criador do céu e da terra. Fala com Ele. E Ele vai te responder. Ele não vai deixar nenhum mal entrar na sua mente, mas Ele mesmo vai te responder. Pergunta a Ele em quem você deve votar. De alguma forma você vai obter essa resposta. O Eduardo Paes não é o melhor para a nossa cidade. Disso eu tenho certeza. Mas eu não vim só falar sobre isso, não. Eu estou vendo o crescimento da esquerda. Eu comecei falando sobre isso, que eu quero falar sobre o crescimento da esquerda em todo o mundo, né? A gente vê lá as eleições. É claro que nessas eleições também foram fraudadas, mas a gente vê as eleições dos Estados Unidos que foram fraudadas também, está sendo investigado. E muita coisa está aparecendo. Eu acredito que o Donald Trump vai voltar ao poder, graças a Deus. E a gente precisa disso para continuar transformando um pouco esse mundo, porque Satanás está querendo assumir o controle antes do tempo. Ainda não é o tempo dele. Mas ele tem espalhado doenças. E isso não é uma doença, doenças mundo afora. E já vem de muito tempo, né? Surgiu aquela época do ebola, quando começou aquilo, eu falei, gente, isso é coisa contra... Eu já estava alerta naquela época, eu já estava começando a me ligar. Eu falei, essa doença vai voltar. Fizeram um filme na época. Eu falei, essa doença vai voltar. E voltou, matando muita gente na África, né? E do nada elas somem, acaba, dá uma trégua e volta tempos depois. É assim, eles pegam o vírus, levam para o laboratório, melhoram o poder letal do vírus e soltam de novo.
Gente, por que eu tô falando isso? Foi descoberto na Bolívia em 2004, tá? Só que agora o Brasil está em estado de alerta, as autoridades estão em estado de alerta, porque esse vírus está acometendo pessoas na Bolívia. O nome do vírus é Chapare, justo na Bolívia, que está sendo governada por um governo esquerdista. Isso só me leva a crer uma coisa: a esquerda está tentando tomar o poder na marra, está tentando dominar pelo medo, tá? Acabou as eleições e o governo de São Paulo quer fazer o quê? Declarou quarentena de novo até dezembro. Pensa, gente. Estão querendo destruir o Brasil, desestabilizar o nosso governo. Não vai adiantar a gente ficar parado, trancado em casa, que não vai resolver. Isso não adianta. Isso só quebra a economia cada vez mais. Temos sim que ser fortes. A palavra de Deus diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então sejamos fortes, mas principalmente oremos a Deus e busquemos por nossa família, por nosso estado, por nosso país, por nossa cidade, pelo mundo, para que nós possamos fazer diferença, para que nós possamos ser luz nesse mundo tão escuro, tão tenebroso. Um dia tinha um profeta que estava meio indignado também com as coisas que acontecem, porque é isso que a gente fica indignado. Quando a gente vê pessoas que votam no Eduardo Paes, a gente fica indignado. Entendeu? Um dia Deus falou para Jonas, um profeta que também estava indignado contra uma cidade. Falou: Jonas, vai lá até Nínive, porque Deus estava revoltado contra Nínive e queria destruí-la. Vai lá, Jonas, prega para aquele povo que não sabe discernir nada, prega para eles, fala a verdade para eles, porque se eles se converterem, eu voltarei atrás, não vou destruir. E Jonas, revoltado, entrou num navio indo para um outro lugar chamado Tarsis. Só que esse navio começou a sofrer, como que eu vou dizer? Sofreu, como é que eu vou falar, meu Deus? Teve um maremoto, e aí aqueles homens que estavam ali começaram a pensar: tem algum Deus que está fazendo isso? E aí descobriram que era Jonas. E Jonas falou assim: sou eu. Eu que estou em desobediência, o meu Deus é tão poderoso que ele que está fazendo isso. E aqueles homens, e ele pediu: me lancem ao mar. E aqueles homens o lançaram, e ele foi engolido por um grande peixe. Passou 3 dias no ventre daquele peixe e foi jogado justamente aonde? Na cidade de Nínive, onde ele pregou e houve conversão. E Deus não cumpriu, não naquela época, o que ele havia dito contra aquela cidade, de destruí-la. Hoje é a mesma coisa. Às vezes a gente fica revoltado, né? De estar falando a pessoas que, na verdade, não querem nada com nada, só querem tudo oba-oba. A gente fica chateado, fica triste. Mas eu quero te dizer nessa tarde: arrependa-te dos teus pecados. Busque a Deus. Fale com Ele. Ele é o teu dono. Ele é o teu Criador. Entrega a sua vida para Ele. Faça dele o seu refúgio no meio de todas essas aflições. Faça dele o teu escudo. Se você fizer isso, talvez ele mude e revogue essa destruição sobre o nosso país. Até porque, na verdade, Deus tem planos, e planos bons. Em Jeremias 29, ele diz que bem sabe os planos que tem para nós, planos de mal e não de planos de bem e não de mal, para nos dar o futuro que esperamos. E que iremos e oraremos e Ele nos ouvirá. Então busque ao Senhor enquanto você pode. Não tenhamos medo, mas confiemos que Ele, Deus, está no controle de todas as coisas. E que se andarmos segundo a sua vontade, segundo os seus critérios, levaremos uma vida mais calma.
E passaremos por essa grande guerra sem grandes perdas, mas seremos renovados. Está próximo, sim, do anticristo tomar o poder, mas ainda não é nesse tempo. Eu sempre digo que talvez falte aí mais uns 15 anos, ainda dá tempo dele cumprir aquela boa promessa que ele tem sobre a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos andar com Deus. Vamos nos abrigar em Deus. Ele é o único refúgio seguro no meio desse caos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.